Boa noite, gente. Boa noite, meus queridos ouvintes aí do VetSmart. É um prazer estar aqui com vocês. A pedido da Royal Canin, agradeço a Royal Canin pelo convite de participar desse Fórum de Medicina Felina. Meu nome é Alexandre Daniel, eu sou médico veterinário especialista em felinos e a gente vai conversar hoje sobre um tema muito legal, muito interessante, que está ganhando destaque cada vez maior no meio da medicina felina, no meio específico, especializado de gatos, que são as práticas cat-friendly. Qual a aplicabilidade que a gente tem na clínica, o que a gente tem de importante e de coisas simples, factuais, tranquilas de implementar, que vão melhorar o nosso dia a dia na clínica, vão melhorar o nosso atendimento ao gato, vão melhorar a nossa prática, o nosso manejo frente ao gato, minimizando o estresse dele. Quando a gente fala de benefícios cat-friendly, práticas cat-friendly, a gente tem que entender que, embora o Cat-Friendly Practice seja um programa patenteado que muitas clínicas, muitos veterinários estão almejando, e eu estimulo sim que almejem conseguir a certificação, a gente tem que entender que antes de uma certificação na parede, trabalhar de maneira cat-friendly é mudar a forma de pensamento, é mudar o estilo de trabalho. Você não precisa ter um certificado na sua parede para trabalhar muito bem e muito melhor com o gato, deixando o proprietário mais confortável e o gato mais tranquilo frente a uma série de medidas de atendimento e de prática clínica. Então, é importantíssimo que a gente tenha em mente que trabalhar bem com gatos, trabalhar de uma forma amigável, tranquila com o gato, é se colocar no ponto de vista dele, é se colocar na perspectiva do gato. Esse é o primeiro ponto e mais importante que a gente tem frente aí, a esse tema quando a gente fala de cat-friendly. É sempre se colocar na perspectiva do gato. Quando a gente fala de se colocar em perspectiva, muitas vezes a gente sempre tem a perspectiva do veterinário preocupado em atender um gato de difícil manipulação e sempre olhando pelo ponto de vista do veterinário. Mas para a gente trabalhar bem com gatos e trabalhar de uma maneira cat-friendly, de uma maneira amigável para o gato, a gente tem que se colocar na perspectiva dele. Porque quando a gente coloca na nossa perspectiva, a gente está vendo um paciente assustado em cima da mesa, com um monte de possíveis testes diagnósticos, procedimentos, e a gente nunca se coloca na perspectiva do gato. E essa é a perspectiva do gato. Um monte de gente estranha que ele não conhece, assustador, na perspectiva atual que a gente tem do Covid, com máscaras, o que diminui ainda mais o reconhecimento facial do paciente frente a nós. Então, a gente tem que entender que é tudo uma questão de perspectiva. A gente tem que entender que a gente precisa entender o que é o gato, primeiramente como espécie, entender a percepção dele do ambiente, de onde vêm essas características inatas de percepção e comportamento. Quando a gente quer trabalhar bem com uma espécie, a gente precisa entender essa espécie da sua essência. A gente precisa entender o gato em toda a sua biologia evolutiva para entender o porquê ele traz uma série de características comportamentais da natureza para a clínica. Percepção do gato pelo ponto de vista dele é tudo. Tá? Então a gente precisa entender a natureza dele, a gente precisa entender os comportamentos inatos que ele possui, a relação evolutiva disso, a influência dos órgãos do sentido na prática clínica e sempre se colocar pela perspectiva do gato. Quando a gente tem um melhor entendimento do gato como espécie, a gente vai ter uma melhor qualidade de atendimento e melhor qualidade de tratamento. Os nossos proprietários vão ficar mais tranquilos, os nossos gatos vão responder de uma maneira melhor ao manejo, a gente vai ter menos interferência do estresse em processos patológicos e nos resultados dos nossos exames. Tudo vai ficar melhor e vai fluir muito bem. Tá? Então, para a gente começar a entender o gato como espécie, a gente precisa entender de onde ele veio. Todos os felinos eles evoluíram de uma espécie ancestral comum 3, 5 milhões de anos atrás, no norte da África. Existem teorias que citam a possibilidade dos gatos terem evoluído no oeste da Ásia, mas até o momento, as principais evidências arqueológicas que a gente tem é de que a espécie evoluiu do norte da África. Isso é fundamental, a gente pode puxar isso para várias outras possibilidades e sistemas, inclusive que vão ser falados em outras aulas aqui desse fórum no VetSmart, da importância do entendimento da evolução do gato e correlação com outros problemas, não só como melhorar a prática na clínica, como aumentar a sua amigabilidade frente ao manejo do gato, mas também, por exemplo, na relação com doenças, com hábitos de ingestão hídrica e por aí vai. Então, todos os felídeos evoluíram de um ancestral comum que veio do norte da África. Se a gente concordar que região do norte da África eu tenho um ambiente seco, árido e com escassez de água, a gente já entende que todos os felídeos evoluíram de um ambiente com escassez de água e eles foram adaptados evolutivamente a conservar água. Por isso que eles bebem menos água e concentram mais a urina comparado com outras espécies. O primeiro contato do gato com o humano data de mais ou menos 8.000 a.C.
Se a gente for contar os 2.000 da atualidade, a gente tem 10 mil anos de contato do gato com o humano, e isso não quer dizer domesticação. A domesticação real, ela tem evidências de ter começado somente em 5.000 a.C. Então a gente tem um paciente que começou sua domesticação 7.000 anos atrás. O canídeo tem o início da domesticação e os primeiros contatos arqueológicos relatados em literatura de 50, 60 mil anos atrás. Então, o gato ele tem muito menos tempo ao lado do ser humano. Por isso, o ser humano não conseguiu modificar padrões nutricionais, comportamentais, raciais do gato. O cachorro já teve seu padrão nutricional completamente modificado, ele evoluiu de um carnívoro, hoje ele é um onívoro, ele tem um padrão racial diversificado pra caramba, porque o homem teve tempo de seleção, teve tempo de fazer as características seletivas para a espécie. O gato, não, o gato tem muito pouco tempo de domesticação. E o pouco tempo de domesticação implica em que muitos dos hábitos de ancestralidade, muitos dos hábitos comportamentais do gato na natureza permanecem na nossa característica clínica. A gente tem um animal que ele é domesticado há tão pouco tempo que muito dele se assemelha ao silvestre. Tá? Então, se a gente for parar para pensar, o nosso gato ele vem daqui. O nosso gato evoluiu de felídeos na região norte da África, e toda essa característica de animal predador, topo de cadeia, como todos os felídeos são, ela permanece muito intrincada no nosso gato que vem às nossas clínicas. Porque ele é um paciente que evoluiu há muito pouco tempo, ele tem muito da sua característica de ancestralidade ainda muito bem marcada, né? E ele traz uma série de comportamentos inatos da natureza para o nosso ambiente clínico. Então a gente precisa entender a importância desses comportamentos inatos que são herdados de maneira atávica aí dos seus primos mais velhos selvagens e trazer isso para dentro da clínica, entender qual a importância disso. Então eu acho muito legal a gente começar pelo ponto de que felídeos são predadores natos. A gente tem 38 espécies de felídeos na natureza, 37 silvestres e o gato doméstico, e em ambiente natural todos eles são predadores na sua cadeia alimentar. São animais carnívoros estritos, que comem presas, e eles vivem à base disso. Só que o gato e os pequenos felídeos também podem ser presas de animais maiores, de felídeos maiores, de canídeos, aves de rapina, cobras e por aí vai. Então é um tipo de espécie que sempre está na característica de predador-presa, sempre está alerta para predar, porque se ele não predar, ele morre de fome, e ao mesmo tempo ele sempre está em alerta para não ser predado. Então é uma espécie que está sempre na espreita, para caçar e para não ser caçado. Por isso que o gato tem um estímulo adrenérgico gigantesco e responde de maneira exagerada adrenérgica em algumas situações. O gato, quando acuado, ele vai sempre tentar responder para escapar e se proteger. Porque na natureza, quando ele está acuado, ele se colocou no papel de presa. E ele precisa perpetuar a característica evolutiva e ele precisa escapar. Então, isso é importante a gente ter em mente. Eles são animais predadores e presa. Então, enquanto eles são predadores em sua cadeia e predam pequenos roedores, aves, e vocês podem parar para pensar, nossa, mas o meu gato não vive na natureza para fazer isso. Pode ter certeza que o instinto de caça deles permanece mesmo dentro de um apartamento. Isso é normal, é inerente, eles não precisam estar com fome para caçar. O drive de fome hipotalâmico deles é diferente do drive de caça. Caçar faz parte do bem-estar, é uma das necessidades de bem-estar do gato. Eles caçam brincando, eles brincam caçando. Isso é parte do desenvolvimento cognitivo e evolutivo deles e isso faz bem para eles. Eles não precisam estar com fome para caçar. E eles, enquanto são predadores topo da sua cadeia, eles podem ser presas de outras cadeias. E eles podem ser presas de aves de rapina, de coiotes na natureza. Eles podem ser presas de outros canídeos e de outros felídeos. Então eles estão sempre em alerta. Eles estão sempre na espreita de caçar e não ser caçados. Então a gente tem que partir do princípio que esses animais que vão para a clínica eles já estão com o drive de estresse ativado. E a gente precisa minimizar isso. Tá? Outro ponto importante a gente levar para dentro da clínica é que a estrutura social deles é diferente da estrutura social dos humanos. Das 38 espécies de felídeos, só uma vive em bandos. A maioria dos felídeos são animais solitários, que têm estruturas sociais super complexas. Eles não são animais socializados, é uma espécie semi-social. É uma espécie que na natureza não está habituada a conviver com outros gatos, a não ser que esses animais tenham sido habituados desde jovem, desde filhotes
preferencialmente, e que eu tenha uma disponibilidade de alimento, espaço territorial para marcação, para micção, defecação e descanso suficiente que não gere encontros excessivos. Tá? Gato é uma espécie semissocial que está habituada com encontros de alta frequência, mas baixa intensidade, ou seja, de vez em quando ele vai ter contato com um ou com outro gato, isso a gente pode reproduzir para dentro das nossas casas e para dentro das nossas clínicas, mas nada intenso demais. Gatos não gostam dessa intensidade porque isso não é o habitual de uma espécie semissocial. E na clínica a gente tem que reproduzir isso. Quanto menos a gente submetê-los à característica de avaliação visual, olfativa e auditiva de outros gatos, melhor. E falando na parte olfativa, eles são muito mais sensíveis a odores do que o humano. Eles têm uma capacidade de percepção olfativa 10 vezes maior do que a do humano. E isso é importante. Respeitar o senso olfatório do gato é uma das necessidades ambientais que a gente tem que manter para a espécie. Tá? Então, cheiros excessivos na clínica, perfumes, desinfetantes, perfumes ambientais, aqueles que liberam uma fragrância de tempos em tempos, a gente tem que tentar evitar isso na clínica, porque isso pode irritar muitos gatos. Tá? E para mostrar que eles estão irritados, para mostrar que eles estão acuados, que eles estão estressados, antes efetivamente deles atacarem, deles rosnarem, deles se tornarem agressivos, eles vão mostrar uma série de demonstrações táteis, visuais, para espantar o oponente. Eles vão demonstrar em linguagem corporal e vocal que eles estão tentando evitar ao máximo o contato para evitar o confronto direto. Então, o que a gente pode avaliar do paciente na clínica quando a gente fala de entender a linguagem corporal dele? Ele demonstra com posição corporal e cauda, orelhas, olhos, como ele está naquele momento. Ele consegue mostrar para a gente se ele está estressado, se ele está assustado, se ele está prestes a se tornar um animal com comportamento agressivo na clínica, com demonstração visual. Eles mostram para a gente antes de atacar. É muito pouco frequente que um gato ataque o veterinário na rotina clínica sem mostrar que ele não está feliz. Tá? Isso vale também para o gato dentro de casa. O proprietário já sabe, já entende como esse animal se comporta dentro de casa. Então, acho muito interessante a gente avaliar esses etogramas e essa característica visual do gato para entender quando ele está mais predisposto a se tornar um paciente agressivo ou quando ele está mostrando que ele está extremamente assustado. Então, eu gosto bastante dessa imagem, que é da Associação Americana de Medicina Felina, é um consenso de comportamento já até antigo. Todos os consensos que eu venho falando aqui, consenso de bem-estar e necessidades ambientais do gato, consenso de comportamento, eles têm download gratuito no site da Associação Americana de Medicina Felina. Eu vou mostrar daqui a pouco, mais para o final da apresentação, o site. Vocês podem entrar lá e procurar em guidelines, vocês vão ter acesso gratuito a todos os guidelines que a gente já teve publicados para poderem guardar, ler e se aprofundar. Tá? Então, quando a gente avalia essa característica de paciente, quanto mais abaixado o paciente está, quanto mais encolhido ele está ficando, diminuindo a área dele no ambiente, mais assustado esse gato está. Quando a gente começa a perceber que o gato pode se tornar agressivo, é aquele gato que ele começa, pouco a pouco, a aumentar a superfície de tronco, ele começa a te olhar de baixo para cima, semicerrando os olhos, esse é o paciente que pode se tornar agressivo. E quanto mais próximo ele está do que o brinco do gato do Halloween, do gato do Dia das Bruxas, mais assustado esse gato está, mas com uma característica de poder se tornar ofensivo. É o paciente que a gente precisa tomar cuidado na forma de abordá-lo, tá? Para que não exista um estresse excessivo e ele mude o drive dele de fuga para a luta, para se defender. Outro ponto importante é a gente avaliar a característica de face, posição de olhos, posição de orelhas. Tá? Quanto mais lateralizadas essas orelhas estão, mais predisposto à agressividade esse gato pode estar. Então, quando o gato começa a lateralizar a orelha e começa a te olhar um pouco de baixo para cima, esse gato é o gato que pode se tornar agressivo se a gente não souber manejar essa situação de estresse. Quanto mais as orelhas estiverem para trás, mais esse gato está assustado. E muitos nessa de colocar a orelha para trás já começam a fazer o hissing, já começam a rosnar, fazer o fu. E isso é porque ele está demonstrando com a característica visual e tátil com a orelha para trás, com característica vocal, ele está tentando espantar o oponente e ainda está mostrando as presas para vocês.
Isso tudo ele está fazendo para tentar evitar esse contato direto que está prestes a acontecer. Então, essa característica de análise de linguagem corporal ajuda muito a gente. Porque esse típico gato, que muitos têm medo nas clínicas, nos laboratórios, ele está mostrando para a gente com linguagem corporal que ele está extremamente assustado, porque ele está todo encolhido, ele está com a orelha toda jogada para trás, o olho semi-fechado, mostrando as presas. Ele está fazendo de tudo para evitar que você chegue nele, porque ele está extremamente assustado. Tá? Ele está aterrorizado. Esse é um dos pacientes que mais sofre nas clínicas de hospitais e laboratórios, porque ele é interpretado como um gato agressivo. E aqui ele está mostrando para a gente que ele não está agressivo, ele está extremamente assustado. Ele está encolhido, todo encolhido no chão para diminuir a área dele demonstrada. Ele está com as orelhas totalmente para trás, os olhos semicerrados, fazendo uma demonstração vocal para afastar o oponente. Ele está fazendo hissing, ele está fazendo fu, e ele ainda está mostrando as presas. Ele está fazendo de tudo para evitar um confronto direto, para evitar que essa figura ameaçadora que está do outro lado chegue próximo a ele. E isso é interpretado como agressividade, e esse coitado desse gato sofre uma contenção exagerada, com métodos errados, e piora toda a característica de estresse na clínica e manejo desse paciente. Com esse paciente aqui, eu me preocuparia muito mais do ponto de vista de tentar minimizar o estresse dele para não existir uma agressão direcionada por medo do que o outro. Porque esse aqui ele está mostrando, ele está com as orelhas lateralizadas, ele está te olhando de baixo para cima e só esperando, falando assim, eu estou em alerta, eu estou com uma característica de poder me tornar agressivo muito rápido. Se a gente não souber manejar esse paciente corretamente, ou seja, abordá-lo de maneira mais gentil, evitar mostrar a palma das mãos, ser muito invasivo, esse paciente facilmente pode se tornar um paciente agressivo e direcionar isso diretamente para quem for abordá-lo. Essa vocalização que a gente comentou, que é o hissing, qual o intuito dela? É afastar o oponente. É o que eles fazem em brigas, é rosnar, que eles fazem. Isso tudo serve para quê? Para tentar afastar o oponente, afastar o agressor, que no caso ele está interpretando o veterinário como uma figura ameaçadora que está indo predá-lo. Ele se põe no lugar de presa na natureza. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse som, esse que eles fazem, o hissing, ele tem uma frequência em decibéis muito similar ao que se faz habitualmente na clínica para chamar a atenção do gato. Então essa não é a forma mais correta da gente abordar um gato com esse tipo de som, com essa frequência e intensidade. A melhor forma da gente abordar um gato na clínica para minimizar uma confusão mental deles com a característica de tipo de som e frequência de decibéis é a gente abordá-lo chamando em tom de voz baixo, tranquilo, sereno, pelo próprio nome, conversando com o gato. Evitem, porque isso tudo, em alguns pacientes, pode sinalizar esse tipo de comunicação vocal e eles estressarem. É só a gente parar para pensar, quando o gato está bem em casa, uma situação tranquila, quem tem gato sabe disso. Muitos começam a arrulhar, ronronar, eles começam a fazer prrr, e isso é um tipo de comunicação vocal que pode ser utilizado na prática clínica também, para a gente tentar demonstrar tranquilidade para o gato. Mas o simples fato da gente falar em tom de voz baixo, tranquilo, com eles, já é muito melhor e minimiza o estresse deles. Quando a gente começa a entender esses pontos da importância de conhecer o comportamento inato, a característica semissocial, predatória, a influência dos órgãos do sentido, quando a gente começa a entender esses pontos, se colocar na perspectiva do gato, é aí que a gente começa a entender o que é ser cat-friendly. É como a gente começa a mudar a nossa característica de abordagem e conduta para implementar melhorias na nossa clínica. Quanto mais a gente reduz ameaças no ponto de vista do gato, melhor vai ser a nossa abordagem, melhor vai ser o preparo do ambiente e toda a questão de manipulação, características de contenção, testes, exames de imagem, tudo isso vai ser melhor tolerado pelo paciente. Para a gente começar a falar de alguns pontos interessantes de abordagem e modificação ambiental e de atitude de equipe, a gente precisa entender que a principal causa de agressão ao veterinário é medo. O medo é o principal ponto que faz o gato se tornar agressivo, sair da característica defensiva e assumir a característica ofensiva dentro do ambiente veterinário. E existem N pontos que podem já estar associados nesse paciente e intricados no comportamento deles antes deles chegarem na clínica. Muitos animais têm medo porque eles são punidos.
Aí eles são punidos em casa. Então, por exemplo, o gato, ele sobe na mesa em casa, ele é punido, seja verbalmente, seja fisicamente, para descer da mesa. Então, toda vez que ele sobe na mesa em casa, ele é punido. Qual o local que a gente vai querer avaliar eles na clínica? Na mesa. Quando a gente coloca eles na mesa, eles panicam e falam, meu Deus, eu vou ser punido aqui. Eles pegam e querem descer. O que os veterinários fazem? Pegam e colocam de novo na mesa. E fica aquele põe e tira, até uma hora que o gato fala, cansei, eu vou ficar agressivo, porque isso está me fazendo ficar cada vez mais assustado. Outra característica é de alguns gatos que têm baixa socialização. Então, eles não foram bem socializados, eles não lidam bem com a manipulação e o contato com outros humanos. E isso pode fazer com que eles se tornem agressivos no veterinário. Ou a própria característica de ansiedade de transporte até chegar na clínica. Então, muitos desses animais já chegam dessa forma para a gente na clínica. A gente tem que entender que muitos gatos já chegam assustados, já chegam com medo no ambiente de atendimento. E isso tem um papel importante na característica de agressividade. Eu tenho que tentar, desde o início, minimizar a ansiedade de transporte, o medo de transporte e o que pode piorar esse medo na atitude de agressividade do gato dentro da clínica. A gente tem que lembrar que gatos são metódicos, eles são monótonos, eles gostam de tudo do mesmo jeito, do mesmo modus operandi, naquela mesma sequência. Quem tem gato sabe disso. Tá? Eles não gostam de mudança de consentimento. Gatos não gostam de mudança de rotina sem o consentimento deles. Eles são tão metódicos que mudanças de rotina, per se, já são estressantes para eles. Eles precisam ter o senso de controle da situação. Por quê? Porque é uma espécie predadora. Mas também pode se tornar presa. Eles precisam estar no controle da situação para entender que eles não vão passar fome se não predarem naquele momento e também não precisam ficar assustados com medo de ser predados. Então, permitir o senso de controle do gato na clínica é importante. Atenua muitos problemas de agressividade direcionada por medo. E o que a gente pode fazer de maneira simplificada para permitir o controle desse gato na clínica, para permitir que ele tenha um senso de controle? Deixar ele escolher a posição que ele vai ser examinado, onde ele vai ser examinado, deixar ele solto na sala de atendimento para que ele possa explorar e entender que aquele ambiente não é tão ameaçador para ele. Essas atitudes simples já permitem que um gato tenha muito mais senso de controle da situação e atenua muitos problemas para a gente dentro do ambiente de atendimento. E eu comentei com vocês que a gente precisa orientar o proprietário a como minimizar esse estresse, não somente dentro do atendimento, dentro da clínica, mas desde a hora de sair de casa. E um dos principais pontos de atrito, um dos principais pontos de resistência a muitos proprietários levarem os gatos para as clínicas é a dificuldade em colocar ele dentro da caixa de transporte. Porque muitos proprietários não foram orientados de como a gente pode manejar a caixa de transporte, como a gente tem que torná-la parte da rotina do gato. Gato é um ser de rotina, é um ser metódico. Se a gente quer que ele se habitue com algo, ele precisa, desde o primeiro momento possível, ser colocado em contato com aquilo que a gente quer que ele se habitue. E o primeiro ponto, gente, sem sombra de dúvida, é a caixa de transporte. A caixa de transporte, a maioria dos clientes trabalha como com ela? A maioria dos clientes deixa a caixa de transporte guardado lá no alto do guarda-roupa e só tira para levar ao veterinário. E aí o gato, quando vê que o cliente está indo naquela região, o gato já panica e fala, meu Deus, eu vou sair, eu vou passar por aquele ambiente estressor, aquele local cheio de cachorro, com cheiro estranho, onde me furam, eu não quero isso. Ele pega e já some. Isso é porque o proprietário não foi bem orientado sobre como manejar a caixa de transporte. Caixa de transporte, desde o primeiro contato do gato, preferencialmente desde filhote, ela tem que estar na rotina do gato. Ela tem que estar em um local habitual, como parte da rotina de fácil acesso. Eu oriento os meus clientes a deixar a caixa de transporte, desde o primeiro contato que eu tenho com esse cliente, num local que o gato mais use. Então, o gato adora ficar na sala. A caixa de transporte vai ficar na sala, aberta, com um cobertorzinho dentro, com um brinquedinho, para ser parte da rotina dele. Porque quando ele precisa ser transportado, ele vai ser transportado em algo que tem o cheiro dele, que ele está habituado na rotina, e ele vai ir e voltar nesse mesmo ambiente de segurança. Preferencialmente no transporte, levar um cobertor que tem o cheiro dele ou uma roupa do proprietário para a característica olfativa, que é tão importante na espécie, ser mantida. E o legal é que o cobertor pode ser usado tanto para manusear esse gato e ajudar na contenção, quanto em cobrir a caixa. Por quê? Porque muitos gatos sofrem no transporte com cinetose. Então a gente, quando cobre a caixa, diminui cinetose, diminui vômito associado ao transporte, diminui o estresse associado ao transporte. A gente também pode usar feromônio na caixa, a gente pode usar o feromônio como Feliway Spray
10 a 15 minutos antes do transporte. A gente abre a caixa, espirra ele dentro, espera o veículo evaporar, não adianta espirrar e colocar o gato dentro, que eles não vão gostar. Então a gente pode fazer isso 10, 15 minutos antes, que estatisticamente, cientificamente já foi comprovado que diminui o estresse de transporte. E sem procurar associações positivas. Esse animal vai ser levado para a clínica na caixa, ele vai ser trazido da clínica para a caixa, chegando em casa ele vai ser recompensado, para ele entender que sempre que existe aquele fator estressor, ele é recompensado, então ele não precisa sofrer tanto com isso, ele não precisa ficar tão ansioso com isso. Então, caixa de transporte ela tem que estar na rotina do dia a dia do gato. Isso vai facilitar muito esse gato ficar calmo para a gente na característica clínica. A importância da gente ter um cobertor desse animal com o cheiro dele, o cheiro do ambiente dele e brinquedinhos. Porque é isso que a gente vai manter na rotina clínica. Aqui um paciente que chegou coberto, ele se enfiou embaixo do cobertor, porque muitos quando eles ficam cobertos, eles ficam mais calmos, mais tranquilos, isso a gente pode reproduzir na própria atitude clínica. Né? E eu sempre recomendo caixas como essa, que elas abrem no meio, porque eu posso abrir essa caixa e examinar e fazer 90% do que eu preciso fazer num exame físico e muitas vezes coleta de material com o gato dentro da própria caixa dele. Ele está aqui, ó, dentro da caixa com o cobertorzinho dele, que tem o cheiro de casa, o cheiro do local seguro dele, com um brinquedinho dele, o proprietário está junto com ele e tudo isso vai atenuar bastante a característica de estresse. Esse cobertor, ele pode ser usado para prática clínica, para auxiliar na contenção, na coleta de material, porque isso tem o cheiro dele, tem a característica dele, e isso certamente atenua o estresse. Recepção, o que a gente pode melhorar nas nossas recepções, nas nossas salas de espera. Se a gente tiver possibilidade, obviamente, ter uma parte da recepção específica para gatos. Isso significa que eu preciso ter uma recepção calma, silenciosa e pensada para o gato. O gato na caixa de transporte, ele está sem o senso de controle. E os gatos odeiam ficar em superfícies baixas, eles odeiam ficar na altura do chão, porque eles perdem o controle da situação. O gato na natureza, quando ele está observando uma situação e tendo o controle, normalmente ele está num ambiente elevado, ele está no alto de alguma árvore, de algum galho, e ele aí tem a visão completa do ambiente para trazer mais senso de segurança para ele. A gente tem que tentar reproduzir isso na clínica. Então, espera uma recepção específica para gatos, vai ter banquetas, vai ter superfícies elevadas onde o proprietário vai chegar e já vai ser orientado pela recepção a não deixar a caixa no chão, a deixar a caixa numa superfície elevada. Tá? Preferencialmente que não tenha contato direto com outros cães ou outros gatos. Isso é fundamental. A gente vai minimizar o contato dele visual com uma outra possível espécie, presa ou predador. Recepção também sempre com feromônio plugado na tomada, para minimizar, para atenuar a característica de estresse do ambiente. Então, a gente tem que ter um local tranquilo, um local onde a gente tenha superfícies, como aqui que a gente tem banquetas ao lado das cadeiras para o proprietário sentar e colocar a caixa ao lado. Aqui nessa recepção, a gente tem, se vocês olharem de frente para a recepção, eu tenho tanto na esquerda quanto na direita do proprietário que está chegando uma superfície elevada, onde ele pode apoiar a caixa do gato dele, e com isso o gato não fica numa superfície baixa com perda de controle visual do ambiente. Tá? Então, lembrar que proprietários de gato eles se impressionam muito com o ambiente que ele é preparado para o gato. Então, a gente ter um ambiente com as temáticas de gato muito evidentes traz ao proprietário uma sensação de que esse ambiente realmente gosta e preza pelo gato como espécie. Tá? E a sala de atendimento? Preferencialmente, hoje, com o aumento do gato como animal de estimação no país e no mundo, a gente tem aí a rotina de gatos nas clínicas veterinárias mistas que atendem cães e gatos. A rotina de gatos como paciente está aumentando mês a mês, ano a ano. Já passou da fase das clínicas maiores terem uma sala específica para gatos. Por quê? Essa sala ela tem que ser desenvolvida, mais uma vez, pensando no ponto de vista do gato. Tá? Primeiro ponto, se essa sala for específica para gatos, evitar atender cães lá quando não tem gatos em atendimento, porque o cheiro vai ficar. E a questão olfativa do gato é uma questão muito importante de marcação territorial e de tranquilidade no ambiente que ele está. E por que eu falo que a sala específica para gatos é uma coisa bem legal? Porque a partir do momento que o gato entrou na sala, a gente recomenda que a gente abra a caixa e deixe ele solto, para ele poder ter o senso de controle da situação. E se a gente tem essa
característica intuitiva de deixá-lo solto para ter o senso de controle, essa sala tem que ser projetada evitando ao máximo locais de fuga e esconderijo. Então não adianta eu ter toda a orientação do gato no transporte, com a caixa de transporte e a recepção preparadas, se quando esse gato entra na sala, tem um local atrás de uma geladeira, embaixo de uma prateleira que o gato vai se enfurnar e você vai estressá-lo lá para arrancar ele debaixo do local. Então a gente tem que ter uma sala planejada para ele não ter locais de fuga e esconderijo. E uma sala em um local calmo, sem ruído excessivo. Evitar a sala, por exemplo, do lado de um canil, do lado de uma internação onde eu posso ter cães latindo e vocalizando o tempo todo. Pelo menos 80% a 90% do que a gente usa na nossa rotina clínica tem que estar dentro dessa sala para evitar a movimentação excessiva, para evitar um entra e sai, e essa movimentação excessiva pode assustar o gato. Então, eu tenho que ter o meu termômetro específico para gato. Hoje a gente tem termômetros que aferem temperatura em 5, 6, 7 segundos, e isso estressa muito menos o gato. Então, eu tenho que ter esse termômetro na sala, eu tenho que ter o estético específico na sala, eu tenho que ter o otoscópio na sala, eu tenho que ter o aparelho de pressão na sala, o Doppler, tudo, para evitar essa movimentação excessiva. E dentro dessa sala também, a gente recomenda que tenha feromônio sintético na tomada para ele estar aí difundido no meio ambiente e atenuar, diminuir a sensação de estresse desse gato. E como eu comentei, a sala de atendimento específica para gatos ela tem que ser planejada para espécie pequena. Eu posso e devo ter mesas pequenas, eu tenho que ter a balança dentro da sala, eu tenho que ter a balança preferencialmente ao lado da mesa de atendimento. Por quê? Gatos não vão querer ser transportados. O simples fato de a gente tirar o contato dos 4 membros do gato da mesa já é um fator estressor para ele. Por quê? Porque ele perdeu o controle da situação. Ele não tem a possibilidade de, em um estímulo estressor, fugir. Então, a gente tem que minimizar esse sobe e desce do gato, a remoção do gato do local que ele está se sentindo tranquilo. E na maioria das clínicas, a balança está no chão. E a gente tem que evitar esse deslocamento, até porque no chão eles se sentem menos seguros. Então as balanças têm que ser adaptadas para a espécie, então o ideal é que sejam balanças pediátricas, balanças que vão ter uma acurácia melhor para uma espécie menor e não no chão. Tá? Eu tenho que ter toalhas e cobertores em um número significativo, porque cada gato que não veio com seu próprio cobertor ou toalha vai precisar de um cobertor ou toalha específico para ele, que eu vou usar no atendimento dele, na contenção dele, e depois isso vai ser lavado e higienizado. Não posso usar a mesma toalha para diversos gatos, porque a questão olfativa e feromonal vai imperar. E eu posso ter muitos problemas de agressividade e de estresse associado com isso. É legal ter caixas plásticas, porque se o gato não vem na caixa, ou ele saiu da caixa dele e não é uma caixa que abra, eu posso ter uma caixa plástica, um Tupperware, uma caixa do tipo Tupperware, que eu posso colocar esse gato e ele vai entrar e vai ficar lá dentro mais tranquilo. Tá? Lembrando que a gente tem que evitar odores excessivos nessa sala, evitar desinfetantes com cheiro forte e perfumes ambientais. Tá? Então, o ideal é que a gente tenha uma mesa adaptada para a espécie, preferencialmente com a balança ao lado. Eu, particularmente, sempre recomendo, quando é possível, que a gente tenha mesas ou de bancada laboratorial impermeável, que facilita completamente a higienização, infórmica ou em pedra. E deixar o inox como última opção, porque inox é frio, é refletivo e faz muito barulho quando a gente apoia. Não que não possa ser usada, mas algumas mesas de inox, elas têm essa característica. Então, se a gente for usar uma mesa de inox, que use uma pequena, que não tem essa característica de quando a gente vai apoiar nela, ela possa amassar, deformar e voltando à posição original, ela faça barulho e isso estresse o gato. Sempre com a balança ao lado e preferencialmente balanças pediátricas. Por quê? Pediátricas humanas, claro. Por quê? Porque eu vou ter uma diversidade de pacientes com pesos que variam de 300, 500 gramas a 4, 6, 8, 9 quilos. Eu não preciso de uma balança que vá até 30, 40, 60 quilos como balanças para cão. E isso me traz uma acurácia melhor para ter mais segurança em medicar um paciente pediátrico como esse aqui. Lembrar sempre da importância do cobertorzinho do próprio paciente. Isso vai trazer tranquilidade e bem-estar. Eu recomendo que todo gato, mesmo nesse tipo de mesa, com essa característica de superfície lisa, fosca e tipo bancada de laboratório, que não é refletiva e não é tão gelada comparado ao inox, eu recomendo que todos os pacientes que vão para uma superfície de mesa tenham um cobertor por baixo, para eles não estranharem a diferença térmica de contato, de tipo de superfície
que eles possam ficar em cima de uma estrutura mais fofinha, que traga um bem-estar melhor, e tudo isso vai colaborar na melhoria do nosso exame físico, na melhoria das nossas técnicas de contenção para coleta laboratorial e exames de imagem. Tá? A gente pode, como eu falei, direcionar e destinar parte dessa característica visual da clínica para o proprietário. Eu posso ter prateleiras na minha parede da minha sala específica de gatos. Poucos vão usar, mas o proprietário adora, ele acha fantástico que o gato dele é permitido explorar o ambiente e que ele possa explorar, inclusive, tridimensionalmente esse ambiente indo para as alturas. Então o proprietário acha fantástico isso. Aqui é o típico paciente que ele veio, eu já peço para eles deixarem a caixa em cima da mesa de atendimento, eu já abro essa caixa e permito que o gato saia para explorar o ambiente. Então, normalmente eu tento sempre orientar o planejamento da mesa de atendimento direcionada para o proprietário, para o gato continuar tendo contato visual com o proprietário. E após a anamnese e obtenção de todo o questionário, a gente vai fazer o exame físico. Tá? Só que antes da gente efetivamente ir à abordagem inicial do gato, a gente precisa parar para pensar como a gente pode observar e interagir com esse gato para minimizar o estresse dele. Né? A gente tem que lembrar de alguns conceitos básicos. Primeiro ponto, como um gato na natureza caça? Ele olha a presa, ele encara, ele fica fitando essa presa diretamente e tem um movimento súbito, movimento do bote. Ou seja, e essa é a forma que eu não devo olhar para um gato. E essa é a forma que muitos gatos são encarados no primeiro contato na clínica. Ele está dentro da caixa de transporte, assustado, acuado, vem alguém estranho, olha de frente para ele e fica olhando e falando com ele. Tudo que a gente não pode fazer. Isso é extremamente estressante para o gato. Então a gente sempre tem que evitar encarar o gato e olhar o gato de frente. E outra coisa que a gente precisa evitar. Tons de voz agudo, tons de voz mais altos. Então eu vou evitar ao máximo olhar o gato de frente. Eu vou sempre passar os olhos pelo gato e não encarar o gato diretamente. Eu vou passar os olhos por ele e evitar ao máximo esse contato direto, face a face. Eu particularmente, quando eu examino o gato com ele de lado ou de costas para mim. O único momento que eu vou estar olhando ele de frente é o momento que eu vou estar fazendo a avaliação de mucosas, de mucosas oculares e de cavidade oral. Só nesse momento eu vou observar o gato de frente. O restante eu vou sempre estar na lateral dele ou atrás dele, com ele preferencialmente olhando para o proprietário. A equipe que te auxilia, o enfermeiro, estagiário, evitar também que ele fique na linha de visão do gato. Porque você pode estar na lateral do gato evitando esse contato direto, mas se tiver um estagiário, um enfermeiro de frente para ele, olhando para ele, ele pode se sentir acuado e acabar estressando no procedimento. Então, preferencialmente, quem vai olhar pro gato é o proprietário. A gente vai estar na lateral ou na parte de trás dele. E sempre falando com o gato, conversando, tom de voz baixo, tranquilo, sem movimentação excessiva das mãos, sem movimentos súbitos. Tudo tem que ser bastante tranquilo, bastante suave com o gato dentro da sala, evitando aqueles sons que eu já comentei. E mais um ponto importante, evitar fazer isso aqui. Quando a gente fica falando com o gato, olhando ele de frente e sorrindo, a gente está fazendo exatamente o que ele estava fazendo para nos afastar. Eu estou mostrando as minhas presas para ele. Então, esse é o tipo de atitude que a gente tem que evitar. Encarar de frente, expor presas, né, que para o gato não é um sorriso, para o gato é uma exposição de presa. É uma forma de afastar, de acuar o oponente. Se esse gato não quis sair da caixa, mesmo você deixando aberto, a gente vai ter que tirar ele da caixa. Então, por isso que eu sempre recomendo que deixe a caixa aberta, porque muitos vão sair por vontade própria. Mas caso isso não aconteça, a gente já vai ter que abordar esse gato dentro da caixa, que é o último recurso familiar dele, é o último porto seguro dele que traz a sensação de tranquilidade de casa. Então, como eu vou fazer isso? Eu vou avaliar esse gato, eu vou ter contatos visuais breves com ele, eu vou passar os olhos por ele e eu posso até usar o artifício de piscadas longas. Quem tem gato em casa sabe que o gato, quando está em uma sensação tranquila, o gato está em uma sensação de bem-estar, ele olha para você e ele dá uma piscada longa. Etologicamente, isso nunca foi comprovado, mas muitos especialistas acreditam que essa característica dessa piscada longa mostra que esse gato está tranquilo. E ele está demonstrando isso para o proprietário, tanto que muitos proprietários piscam de volta e o gato responde. Tá? A gente pode fazer isso na clínica também para demonstrar tranquilidade.
A gente já está observando a postura corporal desse gato dentro da caixa. E quando a gente vai abordá-lo, a gente tem que tirar ele da caixa sem movimento brusco. Não virar a caixa, não chacoalhar a caixa. A gente tem que abordá-lo de uma maneira tranquila, sem tranco, sem barulho. Tá? Aqui a gente tem, caracteristicamente, como eu costumo trabalhar com o proprietário. Ele entrou, ele colocou a caixa em cima da mesa, a caixa já vai estar aberta, o gato vai sair se ele quiser sair para explorar, e ele está tendo contato visual direto com o proprietário. Tá? Não quis sair, mesmo você o abordando, mostrando que o ambiente está tranquilo, ele quis ficar na caixa. Como é que eu vou abordar esse gato dentro da caixa? Primeiro, bom senso. A gente tem que avaliar se esse paciente está numa posição tranquila ou confortável que não vá gerar risco de agressão para o veterinário. Como eu vou mostrar que tudo isso está tranquilo? Eu vou, com as costas da mão, permitir que ele cheire minha mão. Essa mão que você lavou depois de atender o último cachorro ou gato. Senão esse cheiro desse animal vai estar na mão e ele pode reagir a isso. Tá? E aí você vai deixar ele cheirar a sua mão, ele marcar a sua mão, ele se esfregar na mão. Tá? Se ele não fizer isso de esfregar, permitir que você chegue perto, comece a acariciar centro de feromônio. Toda a região perioral, região temporal, tem uma série de glândulas secretoras de feromônio. Deixe o cheiro do gato na sua mão. Acaricie-o dentro da caixa. E aí, se essa caixa for dessa caixa de abrir, a gente vai abrir a caixa para examinar esse gato. Ah, Alexandre, essa caixa não abre. Como eu vou tirar ele de dentro? A gente pode fazer o quê? Segurá-lo na cintura escapular e trazê-lo para fora. Ah, Alexandre, eu estou preocupado em o gato me agredir. Peça ajuda do proprietário. É o dono dele, pede para ele tentar te ajudar. Alexandre, o gato está muito agressivo para sair da caixa, eu não consigo tirar de dentro. Pese prós e contras de, se não for uma situação que exija um atendimento imediato, em remarcar isso e pensar em pré-medicar esse gato com gabapentina, por exemplo, para ele chegar mais tranquilo na situação clínica. Tá? Se a gente conseguir retirar esse gato ou for a caixa que abra, o ideal é sempre que a gente use toalhas para facilitar a contenção desse gato, transformar o gato em um burrito. Hoje, os principais consensos, eu vou mostrar um daqui a pouco, que falam sobre contenção, um mínimo estresse para gato, utilizam toalha para contenção. Eu falei da gente segurar o gato pela cintura escapular e trazê-lo para fora de maneira delicada, porque a partir do momento que eu tentei segurar em cabeça ou cangote, ele perdeu o senso de controle da situação. Se ele perdeu o senso de controle da situação, ele vai recuar e pode se tornar agressivo. Por isso que a gente tem que evitar sempre cabeça, cangote, e tem que evitar chacoalhar a caixa. A gente tem que evitar muito chacoalhar a caixa. Eu contraindico virar essa caixa, esperar a gravidade agir, porque isso vai estar tirando completamente o senso de controle da situação do gato. Ele pode e vai estressar. Tá? Peça ajuda do proprietário, e assim que você fizer o que precisa fazer, permita que o gato, se quiser voltar para a caixa, volte, para que ele volte a ter o controle da situação. Tá? Por isso que eu sempre recomendo esse tipo de caixa. Facilita muito a nossa vida em poder manipular esse gato com menos estresse. E para a gente fazer o exame físico, a gente tem que pensar que nem sempre o gato vai querer ficar na mesa. Eu preciso deixar o gato no local que ele quiser. Alguns não vão querer ficar na mesa. Se ele quiser ir para o chão, examine no chão. Tá? E tomar cuidado em, quando tirar o gato da caixa, colocar ele diretamente na mesa. Como eu falei anteriormente, procure sempre recobrir isso com um cobertor para ele minimizar esse contato com uma superfície de temperatura diferente, de textura diferente, onde ele não está habituado. Isso vai aumentar o senso de segurança dele. Examine esse gato pela lateral ou pelas costas, não fique de frente para ele. Sempre com um tom de voz baixo, sempre com movimentos lentos e tranquilos, suaves. Tá? Evite tração em contenção, evite esticar o gato para uma coisa ou para outra. Quanto mais relaxado esse paciente estiver no exame físico, melhor vai ser esse exame físico. A melhor contenção é aquela que é mais tranquila e menos duradoura. Tá? Se o gato quiser ir para a pia e lá ele quiser ficar porque isso lembra uma caixa, isso lembra um local que ele está diminuindo a área de exposição dele para o ambiente e ele está escondido e mais seguro, é lá que a gente vai fazer boa parte do exame físico dele. Tá? Se ele quiser ir para o chão, é no chão. Se ele quiser ficar na caixa, é na caixa. A gente vai examinar onde ele quiser. Tá? E sempre procurem se basear nos consensos mais recentes que a gente tem, como esse aqui, que é um consenso da Associação Americana de Medicina Felina, com a Sociedade Internacional de Medicina Felina, sobre quais são as melhores formas de manusear o gato de maneira amigável. Tá? Então, tudo que eu trago aqui não é coisa da cabeça do Alexandre. Isso está publicado, isso é um consenso com os principais especialistas em medicina felina e em comportamento que juntos trazem evidências científicas das melhores formas para a gente conter os gatos. Tá?
aqui a gente tem um outro consenso sobre como a gente pode ter métodos de contenção e coleta de material amigáveis, tá? Para evitar a tração excessiva e evitar o estresse do paciente. Recomendo bastante que vocês entrem, caso não tenham contato ainda com esse consenso, entrem no site, baixem para poder ler o que a gente tem de melhor e mais recente nesse meio. E essa aqui é uma campanha mundial, encabeçada pela Sociedade Internacional de Medicina Felina, sobre como a gente tem que tratar esses gatos com respeito e gentileza. Evitem, não segurem gatos pelo cangote. A contenção por cangote ela já não é indicada há quase uma década. Tá? Há mais de uma década a gente já não recomenda a contenção por cangote, porque muito se fala de a mãe segura o gato filhote no cangote, ele traz uma sensação de bem-estar, por isso que ele fica travado. Não, isso não tem nada a ver, isso é balela. Tá? Isso tira completamente o senso de controle da situação e pode machucar muitos gatos. Por isso que hoje o uso de toalhas e cobertores para contenção, transformar o gato em um burrito, é o que a gente mais utiliza na clínica. Não, nada de pulsar, nada de gaiola de contenção, de cangote, isso tudo numa situação clínica. Eu não estou falando de animais ferais, animais que são capturados. Em situações clínicas normais, isso é totalmente contraindicado. Tá? O uso de toalhas e cobertores, um por paciente, é o que a gente tem de mais recente, porque além de facilitar na contenção, a gente pode deixá-los depois por cima disso, e muitas vezes a gente os cobre e eles ficam tranquilos, porque eles estão escondidinhos, eles ficam mais relaxados. Pode parecer para alguns até um pouco utópico a questão de utilizar toalhas e cobertores para fazer a contenção desses gatos e abolir a questão de contenção em cangote. Então, para isso, eu trago para vocês aqui um link da Sociedade Internacional de Medicina Felina, que produziu uma série de vídeos institucionais mostrando quais são as melhores formas e mais amigáveis de se abordar um gato, de se conter. Então, para aqueles que querem ver, porque obviamente é impossível a gente trazer essa experiência prática nessa apresentação. Então, por isso que eu trago esse link e recomendo que aqueles que não estão habituados a trabalhar dessa forma, que vejam, entrem, tem mais de 30 vídeos diferentes mostrando uma série de questões que são mínimo estressoras para o gato, como a gente tenta, com mínimo estresse, fazer uma abordagem, tirar ele da caixa, contê-lo, fazer um acesso venoso, uma administração de medicamento, tudo com os conceitos mais recentes que a gente tem de mínimo estresse. Recomendo bastante que aqueles que ainda não estão habituados com essa característica de atendimento e de manejo do gato na clínica, essa maneira cat-friendly, que entrem nesse link e tenham a chance aí de assistir esses vídeos. A gente tem que entender que a gente tem que sempre olhar pelo ponto de vista do gato. Pelo ponto de vista do gato, nós somos maiores, a gente fala alto e tudo que a gente faz para eles é perigoso. Lembrar, o tamanho é documento para o gato sim, e ele vai sempre, em virtude de nós sermos maiores, ele sempre vai evitar um confronto direto. Ele não vai querer encarar todo mundo que é maior que ele. Por quê? Porque se ele se machuca, ele não preda. Se ele não preda, ele morre de fome. Se ele se machuca, ele é predado. Então o gato, por ser menor, ele sempre vai evitar confronto direto. E para evitar confronto direto, ele vai mostrar uma série de posturas corporais e características de vocalização para evitar o oponente, para afastar o oponente. Na maioria das vezes, gente, o gato está mais assustado que o veterinário. Só que por desconhecerem a característica de interpretação de linguagem corporal do gato, acham que esse gato não está assustado, que ele está agressivo. E acreditem, em 99% das situações, o gato está mais assustado que o veterinário e ele vai sempre tentar evitar confronto direto. E ele vai mostrar isso pra gente. Ele vai demonstrar isso de maneira visual e auditiva. Para o gato, gente, quanto menos, mais. Isso é o lema do gato na clínica. Quanto menos, mais. Quanto menos contenção, melhor. Quanto menos estresse, melhor. Quanto menos exposição, melhor. E a gente tem que se colocar no ponto de vista dele para trabalhar melhor essas questões, essas características cat-friendly. Para quem quer mais informações sobre o programa Cat Friendly Practice, sobre como aplicar, o site da Associação Americana de Medicina Felina é esse que está aparecendo aí, o catvets.com. Nele vocês têm acesso aos todos os consensos que já foram publicados com download gratuito. Vocês têm acesso lá à página do programa Cat Friendly Practice para entender como ocorre a application, como vocês podem aplicar para o programa. Em breve isso vai estar traduzido para o português. A gente já traduziu toda a página para o português. Em virtude da pandemia isso ainda não foi lançado, mas já está tudo traduzido. Logo vai estar tudo no português. Recomendo que
aqueles que já estão com essa prática incorporada, que vão atrás e procurem a certificação, porque isso é muito importante para trazer o proprietário num maior de possibilidades de ambientes voltados para gatos. Mas lembre-se, não é um papel na parede que faz você ser melhor ou não do ponto de vista de abordagem amigável ao gato. É a mudança de consciência, é a mudança de comportamento frente à atitude com o gato na clínica que vai trazer muita melhoria para a gente e muito menos estresse para o gato e para o proprietário. Tá? Aqui, só para vocês terem uma ideia, é a pesquisa que foi finalizada em 2019 sobre o grau de satisfação dos veterinários que são participantes do programa Cat Friendly Practice. Em dezembro de 2019, a gente já tinha 1.224 clínicas nas Américas, no eixo América Norte-Sul, certificadas com uma característica de 91% dos veterinários falando que melhoraram os seus conhecimentos e aprimoraram as suas características de conduta clínica frente à aplicação ao programa e à certificação do programa. 82% dos veterinários viram um aumento expressivo no número de clientes após terem aplicado e se tornarem certificados pelo programa Cat Friendly Practice, porque isso acaba se tornando uma ferramenta de marketing visual muito importante para as clínicas. Então, eu recomendo que vocês entrem no site para darem uma olhada nos consensos, para se atualizarem em frente ao programa e se alguém tiver alguma questão, alguma dúvida que eu possa ajudar, eu faço parte do comitê diretivo, da parte que faz a direção do programa Cat Friendly Practice no eixo das Américas Norte-Sul. Se alguém tiver alguma questão que eu possa tentar ajudar e não esteja explicitado no programa, que está no site, vocês podem me procurar nesse e-mail. Tá? Eu agradeço a atenção de vocês, espero que isso tenha trazido alguns novos insights, tenha aberto o leque aí de possibilidades que a gente tem para minimizar o estresse do gato na clínica. É pouco tempo para uma apresentação, isso a gente tem a possibilidade de passar 1, 2, 3 dias em alguns cursos específicos a gente dá sobre isso, falando só dessas características, tanto na teoria quanto na prática. Em breve a gente vai começar com a Royal Canin a fazer alguns workshops e alguns labs práticos para trazer esse tipo de experiência aplicada sobre como minimizar o estresse do gato na contenção e na coleta. Mas enquanto isso, procurem esses vídeos, entrem no site da Associação Americana, procurem mais informação do programa e estejam à vontade aí se precisar de contato que a gente possa ajudar. Vai ser um prazer ajudar vocês. Agradeço mais uma vez a Royal Canin pelo convite, ao VetSmart. Espero que todos aproveitem muito isso, gente. Até uma próxima. Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Priscila Rizelo, sou médica veterinária, coordenadora de comunicação científica da Royal Canin Brasil. Eu gostaria de agradecer ao professor Alexandre Daniel pela palestra que nos ministrou, agradecer também ao VetSmart e à Royal Canin. Hoje a gente vai falar sobre nutrição para gatos com sensibilidades. Existem 4 sensibilidades mais comuns em gatos: a sensibilidade digestiva, sensibilidade de pele e pelagem, gatos com bolas de pelo e tendência ao sobrepeso. E como a nutrição pode ajudar? Através de fórmulas específicas com resultados comprovados. A sensibilidade digestiva, ela se apresenta com 2 principais sinais: através das fezes com odor, volume e consistência não ideais, e também outro sinal característico, a regurgitação, sendo que a regurgitação ela é o refluxo de alimentos não digeridos, que ocorre logo depois da refeição ou algumas horas após. Nesse caso de sensibilidade digestiva, uma nutrição adaptada com proteínas de alta digestibilidade, um conteúdo adequado de fibras na dieta, que ajuda a limitar a quantidade de fezes, ácidos graxos ômega 3, EPA e DHA, que tem um efeito anti-inflamatório, e uma combinação do FOS, que é um prebiótico, e a fibra psyllium, que ajuda a regular o trânsito intestinal e a promover uma microbiota balanceada. Para esses casos, a indicação é o alimento Digestive Care, especialmente formulado para gatos com sensibilidade digestiva, com resultados comprovados de redução de 49% do volume de fezes após 10 dias de uso exclusivo do produto. O croquete também é adaptado para diminuir a velocidade de ingestão e reduzir os sinais de regurgitação dos gatos com sensibilidade digestiva. Em relação à sensibilidade de pele e pelagem, a pele ela funciona como uma função de barreira
protegendo o corpo contra os agentes externos, e ela pode ter influência de uma dieta pobre, mudança de estação, influência hormonal, de estresse, parasitas, e ela pode refletir também a saúde geral do gato, refletindo a presença de outras doenças. E como a nutrição pode ajudar nesses casos? A pele e a pelagem, elas estão em constante renovação e elas têm exigências nutricionais muito significativas. A nutrição consegue reforçar a barreira cutânea, limitar a inflamação da pele, reforçar a condição da pelagem com proteínas que permitem um crescimento ideal do pelo e também intensificar a coloração da pelagem dos gatos. Para esses casos de gatos com sensibilidades de pele e pelagem, a indicação é o alimento Hair & Skin Care, que também possui a versão úmida, com os mesmos benefícios, com resultados comprovados. Ele melhora significativamente o brilho da pelagem após 21 dias de uso do produto. Atualmente, 52% dos gatos estão com sobrepeso. A gente considera o score de condição corporal número 6, gatos com 10% de ganho de peso já com sobrepeso. Como a nutrição pode ajudar nesses casos? Um teor de proteína adaptado, que ajuda a manter a massa muscular e o peso saudável. Um mix de fibras, que ajuda na sensação de saciedade. Um conteúdo calórico adaptado e a L-carnitina, que está envolvida no metabolismo das gorduras. O alimento light é indicado para gatos com tendência ao sobrepeso e os resultados comprovados junto com o alimento úmido é uma redução de ingestão de calorias de 17%, auxiliando na manutenção do peso desses gatos. As bolas de pelo são resultado da auto-higienização dos gatos. Os gatos, eles ingerem espontaneamente 2/3 dos pelos que caem. E um gato que vive em ambiente interno, ele pode perder de 60 a 120 gramas de pelo por ano. E o risco de bolas de pelo, ele é maior em estações mais quentes, como a gente pode ver nesse gráfico, pois a queda de pelo, ela é maior nas estações mais quentes. E como a nutrição pode ajudar nos casos de bola de pelo? Fazendo com que esses pelos ingeridos sejam excretados através das fezes, através de um balanço de fibras adequado. O mix ideal de fibras, ele faz com que os pelos sejam excretados nas fezes e não eliminados através da regurgitação. O alimento Herbal Care, também disponível na versão úmida, ele tem resultados comprovados. Após 14 dias de uso do produto, ele duplica a quantidade de pelos eliminados nas fezes. Obrigada, pessoal. Eu gostaria novamente de agradecer a palestra do professor Alexandre Daniel sobre as práticas cat friendly, agradecer ao VetSmart e também à Royal Canin. Foi um prazer. Muito obrigada. Para você, médico veterinário autônomo, dono de clínica veterinária ou pet shop, o VetSmart e a PetLove vão te ajudar a complementar a sua renda, oferecendo de forma gratuita um e-commerce com a sua cara, mais de 15 mil produtos e a garantia de entrega PetLove, o site número 1 em vendas de produtos pet no Brasil. Toda a criação e gerenciamento da sua loja online é feita de forma 100% digital através do aplicativo do VetSmart. É muito simples e rápido. Para garantir uma renda extra, você só precisa divulgar a loja para seus clientes e após a venda, nós cuidamos de tudo. Cobrança, entrega e o pós-venda também. Venha ser um parceiro PetLove VetSmart e faça parte da revolução do mercado veterinário no país.